Arthur, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse evento, sobre essa cúpula que se encerrou. Quais são as suas primeiras impressões sobre essas discussões, Arthur? E também quais os principais avanços que você percebeu nessa cúpula? Olha, o principal avanço foi no sentido dos testes, né? Então, dá para fazer uma comparação aqui com outros setores, né? No setor da aviação, tudo é exaustivamente testado e homologado antes de entrar em operação, né? Então, ninguém embarcaria num avião que não foi testado. Por isso que ele é testado sem passageiros, tem uma série de simulações e tudo mais. No outro extremo, nós temos os aplicativos. Normalmente os aplicativos são lançados e aí é que são descobertos bugs, problemas, situações que são inesperadas e aí vem as correções. O que acontece é que a inteligência artificial até então está mais para o mundo dos aplicativos do que dos aviões. E o que essa cúpula trouxe é que os testes são imprescindíveis, ou seja, a inteligência artificial começa a ser usada em tantas áreas e ela começa a ter um impacto tão profundo nas nossas vidas que não pode mais ser encarado como simplesmente um aplicativo banal que é lançado, porque as consequências podem ser desastrosas. Então, me parece que essa foi a grande tônica, que é preciso aumentar o nível de segurança. E a segunda coisa, dá para ver que a Europa tenta ter alguma espécie de protagonismo. Então, durante a cúpula, muito foi debatido isso, que a IA é basicamente um assunto que se desenvolveu nos Estados Unidos e na China, e é por isso que foram feitos uma série de anúncios, né? Por exemplo, a marca de mais de 5.000 startups relacionadas à inteligência artificial que estão surgindo na Europa e que surgiram nos últimos meses. Ou seja, a Europa está tentando trazer um pouco essa responsabilidade, capitanear essa discussão da segurança e tentar entrar um pouco nesse mapa. Agora, apesar desse protagonismo todo, você acredita que os resultados dessa cúpula tendem a se espalhar para os outros países, como o Brasil, por exemplo? Não tenho dúvida. O paralelo aqui que pode ser usado é o caso da LGPD, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nasce fundamentalmente na Europa, e aí o que acontece é que, especialmente em se tratando de tecnologia, as divisas não existem, né? Então, quer dizer, algo que uma Big Tech ou que uma empresa decide fazer, ela impacta todos os países, né? Porque, afinal de contas, nós temos uma conexão hoje com a tecnologia, com essas empresas, que transborda o fato de o usuário estar no país A ou B. Claro que sempre tem regras específicas, tem condições e restrições que são estabelecidas nos países, mas isso impacta todos os países por dois motivos, né? O primeiro é que, por exemplo, no caso da LGPD, a União Europeia estabeleceu, e o que ela estabeleceu é que, para um país ser um parceiro comercial, também precisava cumprir requisitos mínimos, né? Porque senão não faria sentido algum. Então é por isso que o Brasil também correu muito para criar a sua lei de proteção de dados. Então, se tivermos aí exigências em relação à inteligência artificial que sejam estabelecidas, seja nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, enfim, isso impacta o Brasil. E até por isso que o Brasil estava participando dessa cúpula, enfim, foi um dos signatários aí do documento ao final do encontro. Agora, Arthur, as autoridades se mostram sim aí interessadas e também preocupadas aí numa regulamentação. E as Big Techs, por outro lado, como que elas estão se comportando e qual a sua visão a respeito delas? Olha, as Big Techs parecem bastante cooperativas nesse momento, né? É um movimento até diferente do que nós vimos em relação ao passado, né? Em relação a, por exemplo, sistemas operacionais, a obrigação do uso de alguns navegadores, principalmente na era das redes sociais, em que as empresas buscaram se esquivar ao máximo. E agora parece que as Big Techs elas têm um papel mais proativo, elas estão mais próximas dessa discussão, ou seja, me parece que elas estão até com um certo receio de que venha uma regulamentação simplesmente imposta por algum governo e que não tenha muita ou nenhuma intimidade com tecnologia, e isso possa frustrar, impedir os seus negócios, né? Então, acho que até por isso que as Big Techs elas estão como se fosse uma atividade de lobby, mas elas estão participando muito ativamente.
tanto que ao final do encontro, o primeiro-ministro do Reino Unido, o que ele anunciou é que os governos terão uma participação em saber quais são os impactos das ferramentas e das inteligências artificiais em primeira mão, ou seja, os governos saberão quais são os impactos da IA. Então, o debate ele passou por regulamentação, mas não de uma forma tão pesada ou tão restritiva ou proibitiva, como nós já vimos em outros momentos. Então, quer dizer, parece muito mais uma conversa, um entendimento, e nesse sentido as Big Techs estavam, em grande parte, representadas no encontro. Então, quer dizer, a OpenAI estava lá, o Google, a Microsoft, a Amazon, enfim, os grandes players estavam lá participando ativamente.